E aí, amigos, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais vídeos do canal Israel Reddit. Pra quem não me conhece, meu nome é Yasmin, eu sou a dona do canal e agora eu faço introdução. Yasmin, por que você faz a introdução? Gente, eu faço a introdução por quê? Porque agora mudou, né, as regras do nosso amigo aqui e todo criador de conteúdo tem que aparecer. Então eu tenho que aparecer mesmo não querendo. Eu gosto de aparecer? Não, gente, eu não gosto de aparecer. Eu acho que eu não sei falar muito, às vezes eu gaguejo muito, eu acabo falando nada com nada. A mini funcionária quer dar comida pro outro funcionário, eu acho que eles estão em horário de almoço. E, não, voltando ao assunto, às vezes eu gaguejo muito, eu fujo totalmente do tema. Não! Ela quer que ele abra a boca. Eu nunca trabalhei assim, trabalhando com a internet, falando, tendo que mostrar alguma coisa. Eu trabalhava em loja, mas eu fazia atendimento para clientes presencialmente, né, gente? Eu falava, eu conversava ali, eu conseguia desenrolar muito bem, mas só que era poucas pessoas. Aqui eu falo com milhares e sempre dá uma vergonha. A minha autoestima também não é lá essas coisas depois que eu tive a minha terceira bebê, por causa também da depressão e dos remédios. Eu acho que eu mudei muito, tanto fisicamente como na minha cabeça, porque agora eu tô louca de pedra. Eu tô louquinha. Então, gente, mas voltando ao assunto, é por isso que agora eu faço a introdução. Yasmin, por que você não posta todos os vídeos lá no Tico Teco? Você só posta aqui completo. Por quê? Porque lá, gente, eu não sou mais monetizada. Infelizmente, a plataforma parou de me monetizar ano passado. E eu não posso estar postando lá de graça. Por quê? Porque se eu postar lá completo, ninguém vai querer vir pra cá, porque é onde eu consigo a minha renda, né? Sei que é chato vocês terem que sair de lá pra vir pra cá, mas, gente, eu tenho que ganhar meu dinheiro, eu tenho que sustentar meus filhos, eu tenho que pagar minhas contas. Se eu pudesse e eu ainda ganhasse dinheiro lá, eu postaria com certeza, sim. Até porque seria mais fácil, né? Já jogaria pra lá e já teria bastante visualização, bastante seguidores e daria a mesma coisa, porque lá eu tenho 3 ticotecos, né? E aqui... Então, gente, é só isso mesmo. Mas eu agradeço muito a Deus por ter me dado essa renda aqui no nosso amigo YouTube. Ele me ajuda muito, muito, muito mesmo. É onde eu tiro a minha renda mesmo, onde eu tiro a renda da minha casa, da minha família. E eu agradeço muito a Deus por ter blindado o meu canal. Sei que a introdução de hoje foi muito grande e vocês não têm paciência, mas sempre tem a opção de pular, sempre alguém deixa aí nos comentários quando começa a narração e eu deixo. Eu só não deixo quando tem muitos comentários relacionados a isso, aí eu tenho medo da lupa aqui do nosso amigo me achar. Mas se for 1 ou 2, eu sempre acabo deixando pra ser mais fácil pra vocês, né? Porque vocês vêm pra cá pra ver a narração, não pra ficar me ouvindo. Como eu falei pra vocês, eu tenho que aparecer querendo ou não, gente. Então eu tenho que ficar falando. Espero que vocês gostem do vídeo de hoje. Eu ainda não sei qual vai ser, porque eu fiz muitos textos domingo. E eu vou dar uma olhada aqui por cima e eu vou postar. Mas acredito que seja algum de sobrenatural. Eu vou postar algum assim hoje. Então, espero que vocês tenham um dia abençoado. Pra quem me acompanha aí fazendo suas tarefas diárias, faz direito, viu? Vai limpar direito, porque depois, se não fizer direito, tem que refazer novamente. Um beijo e até logo. Tchau! Meu companheiro de sangue usou uma batalha com caçadores como desculpa. Ele mentiu, dizendo que nosso vínculo vampírico estava se esvaindo. Tudo para poder ficar com sua amante, Josie. Ele zombou de mim, dizendo que eu não conseguiria viver sem ele. Que mesmo que eu soubesse a verdade, eu renunciaria timidamente ao meu título de princesa e desapareceria no fundo do clã. Mas eles não sabiam que eu já tinha preparado um grande final para eles. Eu só estava esperando eles subirem ao palco. Há um problema com o vínculo de sangue entre Lydia e eu. O anúncio de Milton ecoou pela Câmara do Conselho, sob o olhar atento das gárgulas de pedra. Ele havia convocado todo o círculo interno. O regente Marcos franziu a testa. Príncipe, o que quer dizer? Perdi minha conexão com Lydia, disse Milton, sua voz fria e deliberada. Em vez disso, sinto um verdadeiro vínculo de alma com Josie. Mantive meu rosto como uma máscara de gelo, como se estivesse ouvindo uma história sobre outra pessoa. A mão de Josie deslizou pelo braço de Milton, seus olhos brilhando com lágrimas contidas. Não queríamos que isso acontecesse, mas um vínculo de alma é destino. Não podemos lutar contra isso. Então, Milton respirou fundo. A partir de hoje à noite, Josie será a nova princesa do clã do espinho carmesim. Lydia,
Por favor, entregue o cálice eterno a ela. O salão mergulhou em um silêncio absoluto, quebrado apenas pelo tremeluzir da luz das velas. Levantei-me lentamente e caminhei em direção ao cálice eterno, que repousava em um nicho cerimonial. A taça de obsidiana brilhava na luz tênue, sua superfície esculpida com o antigo brasão do nosso clã. Um espinho ensanguentado. Lídia! A anciã Amélia começou, mas levantei a mão para detê-la. Peguei o cálice do suporte, fui até a longa mesa e o coloquei diante de Josie. Este é o símbolo da princesa. Agora é seu. Josie estendeu a mão ansiosamente, mas minhas próximas palavras a fizeram congelar. Mas antes, há algumas formalidades. Josie se endireitou. Como ex-princesa, você precisa me entregar todos os arquivos de linhagem do clã e seus séculos de registros de tecelagem dos sonhos. Olhei para Milton. Ele assentiu em concordância. É justo. Josie precisa deles para cumprir seus deveres como princesa. Ri baixinho. Esse sempre foi o jeito de Milton. Sempre que seus desejos entravam em conflito com os meus, eu era quem era forçada a ceder. 100 anos atrás, perdi a chance de adquirir uma amostra do sangue do primogênito em Viena para proteger as reservas do clã. Milton me elogiou pelo meu grande sacrifício. 50 anos atrás, desmaiei após 7 noites seguidas de tecelagem dos sonhos para anciãos consumidos pela loucura de sangue. Milton chamava isso de dever sagrado de uma princesa. 10 anos atrás, eu queria encomendar um anel gravado com nossa marca de vínculo como presente de aniversário. Milton rejeitou. Uma extravagância inútil. Mas agora, ele podia comprar um Bugatti de edição limitada para Josie. Ele podia pisar no nosso vínculo de 300 anos sem pensar 2 vezes, só para realizar todos os desejos de Josie. Lídia? A voz de Milton me tirou dos meus pensamentos. Em que você está pensando? Olhei para ele, o homem que um dia amei tão profundamente. Agora seus olhos não mostravam nada além de cautela e intrigas. Eu estava pensando, disse minha voz perigosamente calma, que já que nosso vínculo está quebrado, deveríamos destruí-lo de vez. Milton ficou olhando. O quê? Eu disse. Vamos ao covil dos anciãos e realizar o ritual de quebra de laço. Repeti. Assim, você e Josie estarão livres para formar um novo vínculo. Um lampejo de pânico cruzou o rosto de Josie antes de ser substituído por pura empolgação. Isso é realmente possível? Claro, sorri. Já que o destino lhe concedeu uma nova conexão, devemos honrar sua vontade. Milton abriu a boca para protestar, mas sob o olhar expectante de Josie, só conseguiu forçar um aceno de cabeça. Se você insistir. Eu insisto, disse com firmeza. Olhei para os outros membros do conselho. Suas expressões eram uma mistura de culpa e desconforto. Marcos evitou meus olhos. A anciã Amélia apertou seu cajado com mais força. Os outros sequer olhavam para mim. Todos sabiam. Sabiam que o vínculo que se apagava era uma farsa, e nenhum deles disse uma palavra. Porque precisavam da minha tecelagem dos sonhos, mas não se importavam comigo. Esta reunião acabou, disse virando-me para a porta. Vou arrumar minhas coisas. Vou sair do castelo do príncipe o mais rápido possível. Espere, Lídia, disse Milton, correndo atrás de mim. Você não precisa sair de casa. Ainda somos do mesmo clã. Parei e me virei para ele. Milton, sua nova princesa precisa de tempo para se ajustar ao papel. Minha presença aqui só seria uma distração para ela. Mas o clã ainda precisa da sua tecelagem dos sonhos. Isso não é trabalho da princesa agora? Fiz um gesto para Josie, que já estava sentada na cadeira principal brincando com o cálice. Ou sua alma gêmea não pode fazer isso? O rosto de Milton se contraiu, mas Josie apenas riu, cheia de si. Não se preocupe, eu vou aprender. Quão difícil pode ser a tecelagem dos sonhos? Assenti. Então não há problema. Empurrei as portas pesadas, deixando uma sala de rostos silenciosos e culpados para trás. Caminhando pelo corredor frio, um pensamento trouxe um leve sorriso aos meus lábios. Ele não sabia que o despertar da lua de sangue estava a apenas 10 dias de distância, e que os anciãos só aceitariam alguém com meu sangue primogênito para liderá-lo. Príncipe Milton, princesa Lídia, tem certeza de que desejam realizar o ritual de quebra de laços? A voz da anciã Amélia ecoou nas catacumbas. Esta decisão é irreversível. Fiquei diante do antigo altar de pedra e assenti calmamente. Tenho certeza. Ao meu lado, a expressão de Milton era uma tempestade de conflito. No caminho para cá, ele de repente agarrou meu braço. Lídia, a gente realmente precisa fazer isso? O pânico tomou conta da voz dele. Talvez possamos repensar. Você não perdeu sua conexão comigo? Retruquei. Quebrar o vínculo deve ser fácil para você. Ele estremeceu, depois rapidamente controlou a expressão. Sim, claro. Só estou preocupado que você não consiga lidar, sem o meu sangue. Que atuação patética. E agora, diante da anciã, ele começava outro ato de fingir preocupação. Lídia, você se lembra da nossa cerimônia de união? Milton olhou nos meus olhos. Naquela noite, nas ruínas iluminadas pela lua da velha capela, juramos um voto eterno. Eu lembro, o interrompi. Também lembro do que você disse ao meu pai. O rosto de Milton mudou. O quê? Você disse, esta união purificará a mancha berserker na minha linhagem. O sangue primogênito de Lídia e sua tecelagem dos sonhos são as chaves para garantir meu trono.
Repeti suas palavras uma a uma. Você achou que eu não sabia? O olhar da anciã Amélia se voltou para Milton, seus olhos cheios de decepção. Isso foi... Milton gaguejou. A verdade, terminei por ele. E agora você encontrou sangue mais novo, não foi? Ele abriu a boca para argumentar, mas eu já tinha me virado para a anciã Amélia. Por favor, comece o ritual. O ritual foi rápido. Quando a última invocação desapareceu, senti as correntes da minha alma se soltarem. 300 anos de um vínculo de sangue, desaparecidos num instante. O ritual está completo, anunciou a anciã Amélia. A partir deste momento, vocês não são mais companheiros de sangue. Quando saímos das catacumbas, Josie estava esperando, vestida com um vestido de coquetel vermelho flamejante. Ela parecia estar indo para uma boate, não para um ritual sagrado. Finalmente acabou, ela gritou, entrelaçando o braço no de Milton. Agora podemos planejar nossa própria cerimônia de união. Então ela se virou para mim, os olhos brilhando de triunfo. Lídia, quando você vai sair do castelo? Preciso redecorar seus quartos. Hoje à noite, disse secamente. Hoje à noite? Perfeito. Josie bateu palmas. Já liguei para um estilista de Milão. Vamos nos livrar de todos esses móveis góticos ultrapassados. Aquele mobiliário ultrapassado era uma coleção de antiguidades que passei um século reunindo por toda a Europa. Cada peça continha uma história. E agora, estavam destinadas ao lixo. Josie está certa, Milton acrescentou. Uma nova princesa precisa de um novo ambiente. Lídia, se precisar de ajuda para se mudar... Eu não quero, disse virando-me para sair. Espere! Milton me alcançou. Ele abriu os 2 primeiros botões da camisa de seda, expondo o peito. Aqui. Leve isso de volta. Fiquei olhando para o lado esquerdo do peito dele. Era onde ficava nossa marca de laço. Um padrão complexo de estrelas, marcado por magia antiga, símbolo de eternidade e lealdade. Aproximei-me, estudando-a na luz fraca. Milton. Olhei para ele, meus dedos frios tocando suavemente sua pele. Esta estrela foi coberta. Seu rosto ficou branco. O quê? Você a queimou com uma poção alquímica barata, disse, minha voz carregada de desprezo, e cobriu com essa rosa vulgar. O cheiro de enxofre é nauseante. Você nem fez um trabalho limpo. Inclinei-me mais perto. Para esconder seu juramento, você marcaria sua própria pele com uma magia tão baixa e suja? É assim que você se despede de 300 anos? Milton abriu a boca para explicar, mas eu já havia retirado a mão. Um vínculo falso. Uma marca suja. Combina com você. Saí sem olhar para trás, indo até meu carro esportivo. Lá dentro, observei pelo retrovisor enquanto Milton e Josie discutiam. Minha audição aguçada captou claramente as palavras deles. Como ela sabia que a marca foi alterada? Josie exigiu. Vai saber, disse Milton, irritado. Não importa. O vínculo está quebrado. Mas ela parecia muito brava. Relaxe. Lídia é fácil de lidar. A voz de Milton estava cheia de confiança. No momento em que o desejo dela pelo meu sangue voltar, ela vai voltar rastejando. Ela não vai durar muito sem mim. Liguei o motor e acelerei. Ele estava sonhando. Desta vez, era um adeus definitivo. Não havia mais volta. 3 dias depois de sair do castelo, me instalei em uma cobertura em um arranha-céu no centro da cidade. Sem ordens do príncipe. Sem deveres de clã. Sem noites intermináveis de tecelagem de sonhos. Pela primeira vez em séculos, eu estava desfrutando de verdadeira paz. Eu estava parada na janela do chão ao teto, girando o líquido vermelho no meu copo, quando meu telefone tocou. Lídia! A voz do regente Marcos estava frenética. Você tem que voltar! O que houve? Perguntei, sem me preocupar. O despertar da lua de sangue. A lua de sangue é em 4 dias, mas... Sua voz tremia. Os preparativos para o ritual são um desastre. Quase ri. Isso não é problema meu, Marcos. Você tem uma nova princesa. Mas Josie não entende nada disso. A fórmula do sangue do primogênito, os encantamentos antigos, como se comunicar com o progenitor. Ela não sabe de nada. E o que ela diz? Marcos ficou em silêncio por um momento. Ela diz que vai aprender? Mas só temos 4 dias. Lídia, se o ritual falhar, todo o clã perderá sua proteção. Tomei um gole do meu vinho. Isso parece sério. Então você vai voltar para ajudar? Marcos implorou. Mesmo que seja só para guiar a Josie. Me dá o telefone. Uma voz feminina afiada tomou o telefone. Josie, Israel Reddit. Lídia, não escute as divagações do Marcos. Ela disparou. Estou estudando há 3 dias. O despertar da lua de sangue não é tão complicado. É só entoar alguns feitiços e derramar um pouco de sangue, certo? Quase engasguei com a bebida. Josie, você tem certeza de que entende a natureza do ritual? Claro, não sou idiota, disse ela com ar convencido. E eu já preparei tudo o que precisamos. Espere para ver minha performance impecável. A linha caiu. Balancei a cabeça e voltei a aproveitar a noite tranquila. 3 dias depois, foi inaugurada a exposição de arte moderna da minha amiga humana Chloe. Cheguei à galeria com um vestido prateado de alta costura, justamente quando a recepção estava começando. Estimados convidados, se puderem ter sua atenção, anunciou o diretor da galeria pelos alto-falantes. Estamos aqui esta noite para testemunhar a estreia de um brilhante novo artista. Encontrei um sofá em um canto tranquilo, pronta para admirar a arte,
quando ouvi uma voz familiar. Oh, grande progenitor, testemunhe nosso vínculo! Meus olhos captaram um brilho no ar sobre uma sessão VIP cercada por cordas de veludo. Um glamour, um barato, feito para escondê-los dos olhos humanos. Por ele, vi Milton de smoking preto, de mãos dadas com Josie, que vestia um vestido branco de renda. Eles estavam realizando a cerimônia de união diante de um grupo de membros do clã disfarçados de convidados. Eles realmente estavam fazendo isso numa galeria de arte? Mesmo com um glamour, o risco era insano. Conceda-nos paixão e glória eternas para nosso clã. Milton continuou seus votos, completamente alheio à minha presença. Eu estava prestes a sair, mas a voz afiada de Josie cortou o ar. Lydia, o que você está fazendo aqui? Todo vampiro dentro do glamour se virou para me olhar. O rosto de Milton empalideceu. Lydia, por que você está aqui? Levantei-me e atravessei o glamour fino, mantendo a compostura. Estou aqui para a exposição de arte de uma amiga. Exposição de arte de uma amiga? Josie me olhou com desconfiança. Você não está aqui para estragar nossa cerimônia, está? Estragar? Eu zombei. Por que eu faria isso? Milton correu em minha direção, seus olhos uma mistura de confusão e acusação. Você veio se unir a outro vampiro? Pisquei. Então percebi o erro dele. Não, Milton. Estou aqui para a exposição de arte da minha amiga Chloe. Uma exposição humana. Fiz um gesto para os convidados humanos alheios fora do glamour. Isso não tem nada a ver com você. Então por que essa galeria? Josie exigiu. De todos os lugares da cidade, você teve que escolher este? Porque o curador escolheu, respondi calmamente. Mais importante, eu esperava que você usasse o solo sagrado do clã. Não. Isso. Esconder-se em uma galeria de arte humana atrás de um glamour temporário e precário. Moderno? Examinei o cenário caindo aos pedaços. É por isso que um planejador humano de eventos está lendo um roteiro em vez dos nossos anciãos? Pelo menos os anciãos falam pelo progenitor. E quanto ao mandato de sigilo? Um humano espiritualmente sensível entra aqui e acabou. Você já pensou nas consequências? O rosto de Josie ficou ainda mais vermelho. Aquelas relíquias antigas e suas regras dão muito trabalho. Balancei a cabeça. Você não tem reverência, mas espera que o progenitor reconheça seu vínculo? Nosso vínculo não precisa da sua aprovação. Josie fervia de raiva. E estou totalmente preparada para o despertar da lua de sangue. Vou provar que sou uma princesa digna, então. Milton estufou o peito orgulhoso. Isso mesmo, Josie tem um verdadeiro talento para rituais. Nesse momento, o telefone de Milton tocou. Ele olhou para a tela, um sorriso convencido se espalhando pelo rosto. Deve ser os anciãos, ligando para elogiar os preparativos da Josie. Ele apertou o botão de som com confiança. Um instante depois, a fúria da anciã Amélia irrompeu pelo alto-falante, tão poderosa que fez o próprio ar dentro do glamour tremer. Príncipe Milton, o que você fez? Ela gritou, a voz trêmula de raiva. As barreiras do clã desabaram completamente. A maldição do sol voltou às nossas terras. O sorriso convencido de Milton congelou em seu rosto. Josie olhou para ele confusa. O que ela quer dizer? Eu segui os passos dos textos antigos. Textos antigos? Que textos antigos? A anciã Amélia praticamente rugia. Sua voz, vibrando com magia, ecoava pelo telefone. Graças aos deuses pelo glamour. Se fosse mais alto, os humanos do lado de fora teriam chamado a polícia. O segredo da proteção não está em nenhum livro. É conhecimento sagrado passado de princesa em princesa, pela linhagem primogênita. O rosto de Milton estava pálido como um fantasma. Anciã Amélia, o que exatamente aconteceu? Exatamente? Quer saber exatamente? A voz de Amélia ficou gelada. O clã Obsidiana Negra já lançou um desafio. Dizem que desde que perdemos nossa proteção, não merecemos mais controlar os bancos de sangue da cidade. Os convidados vampiros dentro do glamour começaram a sussurrar, uma onda de medo se espalhando pelo pequeno espaço. E os caçadores do lobo prateado? Continuou Amélia. Eles estão exigindo que entreguemos o território do East Side ou será guerra. O quê? Milton gritou chocado. Instintivamente olhou para fora do glamour para garantir que nenhum humano tinha notado, então sibilou ao telefone. Como eles ousam? Claro que ousam! Amelia o interrompeu. Porque agora somos só um bando de alvos esperando o sol nascer. Sem as proteções, seremos cordeiros para o abate de todos os outros poderes desta cidade. Josie finalmente entendeu o quão sério aquilo era. Mas eu segui o procedimento. Procedimento? Você acha que estava preparando um coquetel? Amélia exclamou. Você tem ideia de qual sangue de criatura você usou? Qual verso antigo você massacrou? Você nem sabe quando cortar a palma da mão e quando beijar o altar. Josie olhou para Milton, os olhos se enchendo de lágrimas. E piora, continuou Amélia. Como o ritual falhou, agora enfrentamos a punição do progenitor. A taxa de sucesso para transformar novos membros vai cair. Nosso poder de encantar humanos vai enfraquecer. Até nossas habilidades de cura serão afetadas. Milton desabou em uma cadeira. Isso não é possível. Não é possível? Amélia gritou. Lydia nos avisou que só uma princesa devidamente treinada poderia liderar o ritual. Mas vocês não quiseram ouvir. Acharam que a paixão poderia substituir a linhagem. Ao ouvir meu nome, todos os vampiros se viraram para olhar para mim. Mantive a expressão perfeitamente calma.
como se aquilo não tivesse nada a ver comigo. O que fazemos agora? A voz de Milton tremia. Como consertamos isso? Consertar isso? Amélia riu, um som frio e agudo. Você acha que a ira do progenitor é uma piada? Sem uma verdadeira princesa, sem o ritual correto? Tudo o que podemos fazer é esperar para virar cinza sob a luz do sol. Josie explodiu de repente. Por que vocês estão me culpando? Eu tentei o meu melhor. E além disso, ninguém nunca me ensinou nenhuma daquelas fórmulas de sangue ou pronúncias antigas. Ninguém te ensinou? A voz de Amélia ficou ainda mais irritada. Lídia passou séculos estudando os ritos sagrados, acumulando incontáveis horas de experiência. Ela é a única que poderia ter realizado o ritual perfeitamente. Mas Lídia não é mais a princesa, Milton disse fraco. Essa foi sua escolha. Amélia rugiu. Você abriu mão da linhagem mais preciosa do clã por uma recém-nascida que não sabe nada. E agora todo o clã vai pagar o preço pela sua estupidez. A ligação terminou. O glamour ficou preenchido por um silêncio absoluto, um contraste arrepiante com os humanos rindo e tagarelando a poucos metros de distância. Milton ficou imóvel, o rosto pálido. O príncipe confiante de momentos atrás agora parecia um fracasso quebrado. Josie ainda tentava se defender. Isso não é justo. Como eu ia aprender algo tão complicado em 3 dias? 3 dias? Não pude deixar de falar. Josie, levei um século para dominar os ritos sagrados. 3 dias? Você acha que o ritual do progenitor é um curso intensivo? Ela me lançou um olhar fulminante. Então por que não disse isso antes? Disse. Respondi calmamente. Na sala do conselho, manifestei minhas preocupações, mas Milton disse que você tinha um talento real. Milton enterrou o rosto nas mãos, a voz abafada. O que eu fiz? Sua cerimônia de união havia se tornado um funeral. Seu clã enfrentava a aniquilação, e ele tinha causado tudo isso para si mesmo. Josie se mexeu na cadeira. Isso não é minha culpa, murmurou. Quem diria que um ritual idiota era tão complicado? Não é como se alguém tivesse feito tanto alarde quando eu estraguei a transformação dos filhotes antes. Eu congelei. O quê? Percebendo o que acabara de deixar escapar, Josie olhou para Milton em pânico. Você já errou na transformação antes? Insisti. Foi só um acidente. Josie gaguejou. Uma lembrança passou pela minha mente. Anos atrás, um grupo de recém-transformados havia perdido o controle coletivamente, transformando-se em monstros enlouquecidos por sangue. Eu estava fora, lidando com um artefato, e o clã teve que lidar com a emergência. Quando voltei, 3 deles já haviam sido executados, e uma dúzia de anciãos ficou espiritualmente marcada. Milton me disse que era por causa do sangue humano contaminado usado na transformação. O subordinado responsável pela obtenção do sangue foi executado imediatamente. Seu nome nunca mais foi mencionado. Fui duramente criticada pelos anciãos pela minha falta de supervisão, uma falha que levou à tragédia. Fui privada de metade dos meus privilégios de tecelagem dos sonhos e levei uma década inteira para recuperá-los. Foi você. Olhei para Josie. Você foi a responsável por obter o sangue todos aqueles anos atrás. Foi você. O rosto de Josie ficou pálido como um lençol. Você usou a proporção errada de sangue RH negativo para sangue do tipo O, causando um conflito de linhagem que enlouqueceu os filhotes, eu disse, dando um passo em direção a ela. 3 vidas inocentes foram perdidas por sua causa. Não foi de propósito, Josie gritou. Eu só confundi os rótulos. Então, me virei para Milton. Você sabia o tempo todo. Milton evitou meu olhar. Lídia. Você sabia que a Josie matou membros do nosso clã e me deixou levar a culpa para proteger a imagem perfeita dela. Minha voz estava assustadoramente calma. Você passou meses me manipulando, me convencendo de que foi meu fracasso. Um sacrifício necessário pelo bem maior. Eu estava tentando protegê-la, Milton disse, fraco. Proteger ela? Ri friamente. E quem protegeu os 3 filhotes que foram abatidos? Quem protegeu os anciãos para quem você mentiu? Lídia, isso já ficou no passado. O passado? Eu o interrompi. Agora ela bagunçou a proteção, todo o clã está enfrentando a destruição, e isso também é passado? O peso total da situação finalmente atingiu Milton. Ele se virou para Josie, a voz severa. Por que você não me disse que não podia realizar o ritual? Achei que seria simples. Josie chorou, caindo em lágrimas. Simples? A vida de 3 membros do clã, o futuro de todo o nosso clã, isso é tudo simples para você? Milton rugiu. Vendo Milton finalmente se voltar contra Josie, me virei para sair. Espera, Lídia. Milton me alcançou, de repente segurando minha mão. Ele tentou usar o comando do príncipe, uma pressão fraca contra minha vontade, esperando que eu me submetesse. Mas ele havia esquecido. Sem o vínculo de sangue, sua autoridade não significava nada para mim. Seus olhos ficaram suaves, sua voz rouca e magnética. Sei que muitas coisas desagradáveis aconteceram entre nós, mas o clã precisa de você agora. Acabei de assistir à atuação dele. Você é a princesa mais nobre que já conheci. Ninguém entende os ritos sagrados melhor do que você, continuou. Por favor, nos ajude. Ajude o clã. Falas tão familiares. Sempre que ele precisava das minhas habilidades, eu era a princesa mais nobre.
Sempre que ele precisava que eu fizesse um sacrifício, eu era a pedra angular mais importante do clã. Mas quando ele precisava escolher uma parceira, eu me tornei a ex com um vínculo que está se apagando. Lydia, eu sei que você ainda ama este clã, disse Milton, os olhos brilhando de lágrimas. Seus amigos, sua família, seus séculos de memórias estão aqui. Você não vai simplesmente assistir todo mundo queimar ao sol, vai? Olhei para ele, sentindo nada além de nojo. Será que ele achou que algumas lágrimas e palavras doces me fariam esquecer a traição dele? Será que ele achava que alguns elogios me fariam voltar a ser a ferramenta dele? Levantei a mão. Uma centelha de esperança iluminou seus olhos. Israel Reddit. Não sou mais a princesa do clã, disse calmamente. Não tenho o direito de interferir nos assuntos do clã. Não seja assim, Lydia, disse Milton com urgência. Quebrar o vínculo foi um erro. Podemos reiniciar o quê? Olhei para ele, minha voz gelada. Recomeçar. Milton respirou fundo. A cerimônia de união agora não contou. Josie e eu? Isso foi só para acalmar o clã. Você é quem importa. Os olhos de Josie se arregalaram. Milton, o que você está dizendo? Josie. Milton se virou para ela, o tom afiado. Vá pedir desculpas a Lydia. Peça desculpas por tudo que você estragou. Por que eu deveria pedir desculpas? Josie retrucou. Eu tentei o meu melhor! Tentou? Milton rosnou. Seu melhor quase destruiu todo o nosso clã. Agora peça desculpas, ou todos os seus vestidos de alta costura e carros esportivos de edição limitada vão voltar. As palavras carros esportivos de edição limitada me fizeram rir friamente. Lembrei-me de 30 anos atrás, quando encontrei um manuscrito antigo sobre a linhagem primogênita que custava 3 milhões de euros. Eu queria comprá-lo para estudar, para fortalecer o clã. O que Milton disse então? Lydia, agora não é hora de gastar. Os fundos do clã estão apertados. Precisamos planejar o futuro. São só 3 milhões. Vou pagar com meu cofre particular, eu disse. Cofre particular? Ele franziu a testa. Você esqueceu? Os bens dos parceiros ligados por sangue são compartilhados. Cada centavo que você gasta afeta nosso futuro. No fim, não comprei o manuscrito. Mas agora, Josie usava uma pulseira de diamantes Graf de $1 milhão no pulso. Um colar único da Van Cleef & Arpels pendia em seu pescoço. E uma Ferrari novinha estava em sua garagem. Todos comprados por Milton. Tá bom, tá bom! Josie, vendo a fúria de Milton, virou-se para mim a contragosto. Lydia, me desculpe, pelo que aconteceu. O pedido de desculpas dela soou mais como uma maldição. Feliz agora? Milton olhou para mim. Podemos recomeçar. Josie vai sair do castelo. Você pode ser princesa de novo. Não é necessário, o interrompi. Nesse momento, Chloe correu até mim, vestindo um terno de calça elegante. Lydia, estive procurando por você em todo lugar, ela disse sem fôlego. A cerimônia de abertura está quase acabando. Como investidora principal, você precisa fazer um discurso... Investidora? Milton ficou olhando atônito. Sim, Chloe sorriu. Lydia é a maior parceira silenciosa desta exposição. Claro que ela tem que ser o destaque. Aliás, quem é você? Eu sou o... Milton parou, sem saber como se apresentar. Ex-companheiro, terminei por ele. Chloe, já vou. Chloe assentiu, lançou um olhar curioso para Milton e Josie, e então se afastou. Então, Milton se virou para mim, os olhos uma tempestade de emoções. Você realmente estava aqui só para a exposição de arte de uma amiga? Eu disse que estava. Você não veio aqui para chamar minha atenção? Chamar sua atenção? Eu ri. Milton, você realmente acha que vale o esforço? O rosto dele caiu. Eu sei que você ainda está com raiva, mas a crise do clã não é problema meu. Virei-me para sair. Lydia! Milton agarrou meu braço. Você não pode fazer isso. Eu puxei meu braço de volta. Não me toque. Por favor! A voz de Milton tremia. Se não por mim, então pelos membros inocentes do clã. Você realmente pode ficar parada vendo eles gritarem à luz do sol? E onde estavam aqueles membros inocentes do clã? Retruquei. Onde estavam quando você mentiu sobre nosso vínculo? Onde estavam quando você me deixou levar a culpa? Onde estavam quando você me humilhou? Milton não tinha resposta. Agora que você precisa de mim, eles são membros inocentes do clã. Zombei. Quando não precisavam, eles ficaram surdos e cegos. Mas, sem mas, disse firmemente. Vou à inauguração da minha amiga. Quanto à crise do seu clã, peça para sua nova princesa resolver. Caminhei em direção à galeria principal sem olhar para trás. Lydia, pare! Você pode parar de ser tão egoísta pela primeira vez. A voz de Milton, carregada da autoridade da ordem de seu príncipe, ecoou atrás de mim. Parei e me virei devagar. Você realmente acha que a ordem do seu príncipe ainda funciona comigo? Resmunguei. Quebramos o vínculo, lembra? O rosto de Milton se contraiu, e ele abandonou o tom autoritário. Não quis dizer assim. Então o que você quis dizer? Olhei diretamente nos olhos dele. Tentando forçar sua ex-companheira à submissão com o poder da sua linhagem? Só quero que você pense no clã.
A voz de Milton se elevou. Você não pode ser tão egoísta. A vida eterna de tantos está em jogo. E você só se importa com a exposição de arte de uma humana? Egoísta? As palavras dele finalmente me atingiram. Milton, quem é você para me chamar de egoísta? Josie se aproximou, o queixo erguido. Isso mesmo, como ex-princesa, você tem que ajudar o clã a passar por essa crise. É sua responsabilidade. Responsabilidade? Olhei para Josie. Com licença, princesa atual, essa é sua responsabilidade, não minha. Mas eu não sei como, Josie disse, como se fosse uma desculpa perfeitamente válida. Esse é o seu problema, interrompi. Se você não sabe como, então aprenda. Se não é qualificada, então desista. Não espere que outra pessoa limpe a sua bagunça. Como você pode falar comigo assim? Josie gritou. Eu sou a princesa, você tem que me respeitar. Respeito? Ri friamente. Uma novata que estragou um ritual sagrado, matou membros do clã e não sabe nada sobre seus deveres? Por que, exatamente, eu deveria respeitá-la? Chega! Milton gritou. Lydia, você mudou. Você nunca foi assim. Como eu era antes? Perguntei. Você era nobre, obediente e sempre colocava o clã em primeiro lugar. Milton disse, a voz subindo de emoção. Você me apoiava incondicionalmente, me ajudava e nunca me decepcionava. Você está certo, assenti. Eu costumava ser exatamente assim. Esperança brilhou nos olhos de Milton. Então você vai... Isso era porque eu te amava, disse com a voz neutra. Agora não amo. Ele congelou. Milton, você entendeu tudo errado o tempo todo. Continuei olhando para ele. Eu fui boa com você não por dever, mas por amor. Mas nós não somos nada, o interrompi. Nosso vínculo está quebrado. Você tem uma nova parceira. Acabou. Isso foi falso, Milton disse desesperado. A cerimônia de união com Josie foi falsa. Só fizemos isso para agradar ao clã. Falso? Peguei meu tablet. Então isso também é falso? Mostrei a ele meu feed privado nas redes sociais. Você me bloqueou de todas as suas contas, disse friamente. Mas meus amigos ainda podiam ver todas as suas fotos carinhosas com a Josie. Isso foi... Beijando através das máscaras no Carnaval de Veneza, tomando vinho tinto reserva especial em um jato particular, continuei, rolando a página. E essa aqui, uma foto de vocês dois dançando nas catacumbas de Paris. A legenda diz, com meu amor eterno. O rosto de Milton ficou pálido. Então, guardei o tablet. Me diga, o que é real e o que é falso? Josie interveio. Aquelas fotos? Nós só queríamos que os outros pensassem... Pensassem o quê? Olhei para ela. Que vocês estavam apaixonados? Que eram verdadeiros parceiros de sangue? Estamos apaixonados, Josie gritou. Então chega, disse levantando as mãos. Já que vocês estão apaixonados e são companheiros, então vivam a vida juntos. Os problemas do clã são seus para resolver. Lydia, a voz de Milton era fraca. Desejo felicidade a vocês dois, disse, virando-me para sair. De verdade. Espere. Milton chamou uma última vez. Podemos realmente recomeçar? Pelo bem dos séculos que passamos juntos? Parei, mas não voltei atrás. Milton, já tivemos um corte limpo, disse com firmeza. Você conseguiu tudo o que queria. Uma nova companheira. Uma nova princesa. Uma nova vida. E eu consegui o que queria. A minha liberdade. Mas o clã... O clã não é mais minha responsabilidade, disse, sem olhar para trás. Você escolheu a Josie. Agora precisa conviver com as consequências dessa escolha. Segui em direção ao salão principal, deixando Milton e Josie parados ali. Depois de alguns passos, ouvi a voz desapontada de Milton. Lydia, você nunca foi assim antes. Respondi em silêncio na minha mente. Eu fui boa com você porque te amava. Agora não amo. Quando voltei para minha cobertura depois da inauguração de arte da Chloe, já passava da meia-noite. Meu celular mostrava 37 chamadas perdidas, todas de Milton. E uma sequência de mensagens. Lydia, precisamos conversar. A situação do clã está piorando. O clã Obsidiana Negra nos deu um ultimato esta tarde. Temos 48 horas para entregar o controle dos bancos de sangue. Os caçadores do Lobo Prateado enviaram emissários. Eles exigem nossa rendição imediata. Lydia, eu sei que você ainda está brava, mas não é hora de ser teimosa. Responda! É uma ordem! Essa última mensagem me deixou irritada. Uma ordem? Bloqueei o número dele. Na manhã seguinte, eu estava saboreando um copo de uma safra rara quando a campainha tocou. O monitor de segurança mostrou o regente Marcos e a anciã Amélia do lado de fora. Abri a porta. O que foi? Lydia, precisamos conversar, disse a anciã Amélia, parecendo exausta. Sobre o futuro do clã. Já disse. Os assuntos do clã não têm nada a ver comigo. Mas a situação é grave, disse Marcos com urgência. Não são só a Obsidiana Negra e os caçadores. Até clãs da Europa Oriental já ouviram falar da nossa fraqueza. Todos querem uma fatia do bolo. A anciã Amélia assentiu. Mais 2 clãs lançaram desafios ontem à noite. Se não conseguirmos reativar a proteção em uma semana, enfrentaremos uma guerra total. Então você deveria conversar com sua princesa capaz, disse levemente. Josie é inútil, disse Marcos agitado.
Ela tentou outro ritual de purificação ontem e acabou contaminando toda a fonte de sangue sagrado do castelo. E ela ainda ostenta sua riqueza online, acrescentou a anciã Amélia, amargamente. Com o clã enfrentando vida ou morte, ela está postando fotos do novo Lamborghini dela. Tomei um gole do meu vinho. Essa foi a escolha dela. Lídia, a anciã Amélia avançou. Sabemos que Milton te machucou, mas por favor, pense nos membros inocentes do clã. Eles têm filhotes recém-nascidos, anciãos adormecidos, companheiros recém-transformados. Se o clã for destruído... Anciã Amélia, você realmente acha que eles são inocentes? Perguntei. Ela fez uma pausa. Como assim? Eles sabiam que Milton estava mentindo sobre o vínculo estar se apagando? Amélia e Marcos trocaram um olhar. Eles... Amélia hesitou. Eles sabiam. Terminei por ela. Não sabiam? Silêncio. Quando Milton e Josie tinham seu caso secreto, fingiam não ver. Quando Milton mentiu na Câmara do Conselho, fingiram acreditar. Quando eu fui humilhada, escolheram o silêncio. Marcos olhou para baixo. Lídia. E agora que o clã está em crise, eles de repente se tornam vítimas inocentes? Ri friamente. Que conveniente. Sabemos que o que fizemos foi errado, disse a anciã Amélia, fraca. Errado? Levantei-me. Anciã Amélia, você acha que isso foi simplesmente errado? Fui até a janela do chão ao teto e olhei para a cidade abaixo. Por séculos, o que eu dei a esse clã? Desisti da minha própria pesquisa, recusei convites de outros clãs e até pulei meus próprios rituais de avanço para conservar as reservas sagradas de sangue do clã. Todos nós lembramos. Vocês lembram? Virei-me para encará-los. Então, onde estavam essas memórias quando Milton mentia por causa da amante? Nem a anciã Amélia nem Marcos conseguiam falar. Agora que vocês precisam das minhas habilidades, minhas contribuições são lembradas. Quando não precisam de mim, sou apenas um peão a ser sacrificado. Nesse momento, uma comoção surgiu lá embaixo. Fui até a varanda e olhei para baixo. Meu coração afundou. No saguão do meu prédio, Milton esperava com um grupo de membros do clã. Eles seguravam vários artefatos mágicos raros, frascos de cristal cheios de sangue e até uma faixa que dizia: Perdoe-nos. Há quanto tempo eles estão aqui? Perguntei a Marcos. Desde o pôr do sol de ontem à noite, disse Marcos envergonhado. O príncipe disse que esperaria até você concordar em vê-los. Olhei para a multidão lá embaixo. Além de Milton, todos os membros centrais do clã estavam lá. O regente Marcos, o capitão da guarda Gideon e vários anciãos antigos. Até alguns da geração mais jovem haviam vindo. Todos exibiam a mesma expressão: desespero, esperança e uma culpa quase palpável. Deixei-o adivinhar. Olhei para Amélia e Marcos. Vocês são a equipe avançada, enviada para me amolecer. Depois, todos eles apareceriam para uma sessão de chantagem emocional em grupo? Ambos ficaram vermelhos. Lídia, realmente estamos sem opções. A anciã Amélia implorou. Meu telefone tocou. Era a segurança do prédio. Senhorita Lídia, há um grupo de pessoas no saguão exigindo vê-la. Dizem que não vão sair até a senhora descer. Outros moradores estão começando a reclamar. Desliguei e olhei para Amélia e Marcos. Me diga, eles sabem que o vínculo nunca desapareceu? A anciã Amélia fechou os olhos e assentiu. Todos sabiam? A maioria deles? Sim, assenti. Então não há mais nada a dizer. Lídia, deixe-o subir, interrompi Amélia. Se vamos ter essa grande reunião, vamos acabar com isso de uma vez. 10 minutos depois, meu apartamento estava lotado. Milton estava na frente, segurando uma garrafa antiga cheia de um líquido brilhante. Os outros formavam um semicírculo, todos olhando para mim com olhos suplicantes. Lídia. Milton respirou fundo. Viemos implorar por seu perdão e por sua ajuda. Sabemos que estávamos errados, disse o regente Marcos. Deveríamos ter impedido o erro do príncipe. Deveríamos ter te defendido, acrescentou o capitão da guarda Gideon. Deveríamos ter contado a verdade, disse um ancião. Israel Reddit. Olhei para aqueles rostos familiares, sentindo nada além de uma fria indiferença. Então, disse calmamente, vocês sabiam que Milton estava mentindo? A sala ficou em silêncio. Vocês todos sabiam que eu estava sendo enganada, humilhada e tratada injustamente? Um silêncio ainda mais pesado. Mas agora, quando precisam da minha ajuda, de repente encontraram sua consciência? Ninguém ousava olhar nos meus olhos. Eu os via todos pelo que realmente eram. Diante dos olhares culpados e suplicantes, eu sabia exatamente o que esperavam. Esperavam que eu fizesse o que sempre fiz. Escolher o perdão, escolher o sacrifício e colocar as necessidades do clã acima da minha própria dignidade. Mas desta vez, estavam completamente enganados. Lídia, eu sei que você ainda está brava, mas... Milton começou. Com raiva? Eu ri friamente. Milton, você acha que o que estou sentindo agora é raiva? Ele fez uma pausa. Então o que é? Indiferença. Disse calmamente. Sou completamente e absolutamente indiferente ao seu clã. Isso é impossível! Milton disse agitado. Esta é sua casa. Nós somos sua família. Família? Vasculhei a sala. Quando precisei de apoio, onde estava essa família? Todos olharam para baixo.
Lídia, admitimos que estávamos errados, disse a anciã Amélia. Mas agora não é hora de acertar contas pessoais. Todo o clã está prestes à extinção. Contas pessoais? Caminhei até ela. Anciã Amélia, você acha que traição e engano são apenas questões pessoais? Não era isso que eu quis dizer. Vocês arruinaram este clã e agora esperam que eu o salve. A interrompi. Você acha que tenho obrigação de fazer isso? De que adianta deixar o clã cair? Milton perguntou irritado. Esses membros do clã são inocentes. Olhei para ele e não pude evitar rir. Deixar cair? Milton, você está enganado. Fui até a janela. Não estou destruindo o clã. Só estou me recusando a salvá-lo. Qual a diferença? Uma grande diferença. Disse, virando-me para encará-los. O estado atual do clã é resultado das suas próprias escolhas, não da minha responsabilidade. Mas você tem o poder de nos salvar, disse Marcos com urgência. Tenho o poder, mas não a obrigação, respondi calmamente. Nos últimos 300 anos, servi a este clã de graça. Minha linhagem, meu tempo, minha energia. Tudo fornecido sem custo. Somos gratos. Amélia começou. Gratos? Interrompia. Então, por que minha contribuição foi esquecida no momento em que Milton mentiu sobre nosso vínculo? Ninguém respondeu. Vocês me trataram como uma ferramenta. Usaram-me quando precisaram e me descartaram quando não precisavam. Continuei. Agora que a ferramenta se recusa a ser usada, vocês estão em pânico. Lídia, por favor, reconsidere, implorou um ancião. Vamos compensá-la. Me compensar? Tirei um documento da bolsa. Já é tarde demais para isso. O que é isso? Milton perguntou, a voz tensa. Desdobrei o documento. Uma oferta formal do clã da Lua Prateada, disse calmamente. Eles me convidaram para ser sua chefe de tecelagem dos sonhos e me ofereceram um assento no conselho. Um suspiro coletivo percorreu a sala. Quando? A voz de Milton tremia. 3 dias atrás, respondi. Já aceitei. Não! Milton correu em minha direção. Você não pode sair. Já fui embora, disse friamente. Assim que a transição estiver completa, me juntarei oficialmente a eles. Você está louca? Milton agarrou meu braço. O clã da Lua Prateada é nosso rival. Isso é traição. Traição? Puxei meu braço. Quer falar comigo sobre traição? Isso é diferente. Como é diferente? Você pode abandonar sua antiga companheira por sangue novo, mas eu não posso sair de um ambiente tóxico por uma oportunidade melhor? Milton ficou sem palavras. Além disso, acrescentei, a oferta do clã da Lua Prateada me mostra muito mais respeito do que jamais recebi aqui. Quanto? Perguntou a anciã Amélia. Um salário de 1 milhão de euros por ano, mais uma participação nos lucros da pesquisa, disse. E meu próprio laboratório de magia, com total autonomia. Todos ficaram atônitos. Podemos igualar isso, Milton disse desesperado. Agora? Eu ri com desdém. Agora que você está encurralado, de repente está disposto a pagar um preço justo? Admito que não te tratamos bem no passado. Não me trataram bem? Minha voz subiu. Milton, você me fez trabalhar com tecelagem dos sonhos por 300 anos de graça. Depois me expulsou do clã por um rostinho bonito. Eu não... Você não fez o quê? Não me usou? Não me enganou? Não me humilhou? Ele não conseguia responder. De repente, a porta se escancarou. Josie entrou furiosa, o rosto contorcido de raiva. Sua vadia! Ela gritou, avançando em minha direção. Tudo isso é por sua causa. Ela levantou a mão para me bater, mas eu segurei seu pulso com facilidade. Por minha causa o quê? Perguntei calmamente. Porque você foi embora. Milton pode perder seu título de príncipe. Josie gritou. O Alto Conselho disse que se o clã cair, eles escolherão um novo príncipe. Olhei para Milton. Seu rosto estava pálido. Josie continuou. Se você tivesse sido uma boa ex-princesa e me ensinado meus deveres quando você e Milton quebraram o vínculo, nada disso teria acontecido. Tudo isso é culpa sua. Você queria tomar meu lugar como princesa, e eu me afastei como você desejava. Agora ousa me culpar? Olhei para Milton com um sorriso frio. Então este é seu verdadeiro amor, aquele que está prestes a te custar o trono? O Alto Conselho emitiu um aviso, disse a anciã Amélia fracamente. Se não conseguirmos resolver essa crise em uma semana, eles considerarão uma mudança na liderança. Josie puxou a mão para se soltar. Você está satisfeita agora? Ela rosnou. Você arruinou nosso futuro com sucesso. Olhei para ela, depois de volta para Milton. Então, disse devagar, isso não é mais só sobre a sobrevivência do clã. É sobre o seu título de príncipe? Milton assentiu, os olhos cheios de desespero. Lídia, sua voz tremia. Vou perder tudo. Eu o observei em silêncio. Esse príncipe outrora poderoso agora parecia um mendigo patético. Seu clã enfrentava a ruína, sua posição estava em risco e seu futuro era um vazio. E tudo isso foi resultado de suas próprias escolhas. Eu deveria ter sentido satisfação, mas tudo o que senti foi vazio. Lídia, Josie falou novamente com lágrimas nos olhos. Eu sei que estávamos errados, mas por favor, pense nele. Você ainda o ama, não ama? Olhei para o rosto desesperado dela. Então, dei uma resposta que chocou todo mundo. Não.
Minha resposta foi simples e definitiva. Josie ficou olhando. O quê? Eu não o amo mais, disse, olhando diretamente nos olhos dela. De jeito nenhum. A sala caiu em um silêncio absoluto. Josie desabou de repente, lágrimas escorrendo pelo rosto. Você não entende. Não é só sobre o título de príncipe, ela gritou. O Alto Conselho disse que se o clã for destruído, Milton será declarado excluído. Ele será despojado de seu território e caçado pela eternidade. O rosto de Milton ficou ainda mais pálido. E... Josie soluçou. Para manter as aparências, gastei todas as reservas principais de sangue sagrado do clã. O quê? A anciã Amélia se levantou de repente, parecendo mais horrorizada do que quando ouviu sobre a guerra iminente. As antiguidades para decorar o castelo, as poções de alto nível para manter minha aparência, os carros de luxo para Milton, quando o dinheiro acabou, eu... Josie chorou ainda mais. Eu entrei sorrateiramente no cofre subterrâneo e vendi os 3 frascos de sangue da fonte do progenitor no mercado negro. O sangue da fonte? Marcos soltou um rugido de desespero. Essa era a única forma de o nosso clã sobreviver ao grande sono. Era a nossa força vital. Achei que era só um pouco de sangue, Josie gritou. A gente só usa de vez em quando, de qualquer forma. Achei que poderíamos recuperar o dinheiro e comprar mais depois. Comprar de volta? A anciã Amélia tremia de raiva. Esse era sangue divino passado da Primeira Era. É uma relíquia inestimável. E você trocou por alguns pedaços de sucata sem valor? Josie ficou sem palavras, olhando desesperadamente para Milton. Então, resumi, o clã não só perdeu sua proteção, como todo o seu futuro foi completamente destruído? Israel Herdit. Ninguém respondeu, mas o silêncio deles já era resposta suficiente. De repente, Milton caiu de joelhos. Lídia, estou implorando. Sua voz estava embargada. Eu sei que fiz coisas terríveis, mas por favor me dê uma chance. Os outros membros do clã o seguiram, ajoelhando-se ao redor dele. Por favor, Lídia, Marcos implorou. Faremos qualquer coisa para compensar você. Vamos executar Josie, disse a anciã Amélia com voz dura. Que ela pague por isso com sua vida eterna. Eu vou me reconectar com você. Milton olhou para mim, os olhos cheios de lágrimas. Podemos esquecer tudo isso e recomeçar. Recomeçar? Olhei para as figuras ajoelhadas à minha frente, sem sentir um pingo de emoção. Sim, Milton disse ansioso. Vou provar meu amor. Vou te tratar como uma rainha. Eu vou te dar o maior poder do clã, Marcos acrescentou. Você pode ter o que quiser, a anciã Amélia prometeu. Ao ouvir suas promessas, lembrei-me de uma velha fábula. Um viajante salva uma cobra congelada, e quando ela revive, morde e mata o viajante. A natureza de uma cobra não muda, nem a de um vampiro. Não precisa, disse calmamente. O quê? Milton não podia acreditar. Eu disse não precisa, repeti. Você e Josie podem viver juntos. Mas a Josie estragou tudo, disse Marcos. Essa foi sua escolha, o interrompi. Você a escolheu. Agora, enfrente as consequências. Eu posso executá-la, Milton disse desesperado. Posso fazer parecer que ela nunca existiu. Mas ela existiu, olhei para ele. E você a amava. As fotos, as palavras doces, as promessas, tudo era real. Nada disso importa. Isso importa pra mim, disse pegando a carta de oferta do clã da Lua Prateada. Porque provou exatamente que tipo de pessoa você é. Fui até a porta. Lídia! Milton pulou para me seguir. Você vai mesmo nos abandonar? Parei na porta e olhei para trás uma última vez. Os membros do clã ajoelhados. O príncipe desesperado. A princesa chorando. Essas pessoas já foram meu mundo, minha família, minha responsabilidade. Agora, eram apenas estranhos. Não estou te abandonando, disse calmamente. Só estou escolhendo a mim mesma. Vamos morrer, Josie gritou. Talvez, assenti. Mas isso não é mais problema meu. Abri a porta. Lídia, Milton chamou meu nome uma última vez. Eu realmente te amei. Parei por um segundo. Eu sei, disse sem me virar. Mas o amor nunca foi suficiente. Saí do apartamento e fechei a porta atrás de mim. Gritos desesperados ecoaram dentro. Mas eu não olhei para trás. Esse grupo de vampiros, que só sabia tirar de mim e me usar para seus próprios fins, não era digno de ser meu clã. E aquele parceiro indigno, eu já havia desistido completamente dele. Ele receberia o que merecia. 3 meses depois, território do clã Lua de Prata. Fiquei na varanda do meu novo castelo, olhando para a cidade iluminada pela lua, sentindo-me em paz. Meu telefone tocou. Era Chloe. Lídia, você viu as notícias? Sua voz vibrava de empolgação. O clã do seu ex entrou completamente em colapso. Eu vi, disse calmamente. Os comunicados internos sobre vampiros eram muito detalhados. O príncipe Milton, por sua falha na liderança e pela perda de relíquias sagradas, foi destituído de sua linhagem nobre pelo Alto Conselho. A maldição se instalou. Ele havia se transformado em um ghoul de baixo nível, sem consciência, agora vagando pelos esgotos, caçado pela eternidade. Josie foi capturada pelos alquimistas do mercado negro que ela tentou enganar. Disseram que foi drenada até a última gota de sangue para pagar suas dívidas. O território do antigo clã Espinho Carmesim foi dividido entre o clã Obsidiana Negra e os caçadores. A maioria dos membros do clã juntou-se a outras organizações, reduzida ao posto mais baixo de servos.
Você não sente um pouco de pena do Milton? Passar de príncipe poderoso a monstro? Perguntou Chloe. Pensei por um momento. Não. Sério? Sério, respondi. Cada um bebe do cálice que serve para si. Ele escolheu veneno e ganância. Esse é o preço. Depois de desligar, reuni minhas coisas para uma reunião do conselho. Como chefe de tecelagem dos sonhos e membro do conselho do clã da Lua Prateada, minha nova vida era plena e significativa. O novo príncipe respeitava minha experiência. Os membros do clã eram genuinamente gratos pelas minhas contribuições, e eu tinha verdadeira autonomia e reconhecimento. Mais importante, eu me reencontrei. Não mais uma ferramenta a ser usada, não mais uma vítima a ser traída, mas uma imortal independente, poderosa e valorizada. Caminhei rumo ao novo dia, com o coração em paz. Quanto às pessoas que um dia me magoaram, elas já haviam desaparecido da minha vida eterna. Para sempre. Fim, que Deus te abençoe.